sumida aqui do canal, mas foi por uma boa causa. Meu segundo filho nasceu agora, dia 7 de junho, então vai fazer aí quase 2 meses. Inclusive ele tá dormindo ali no carrinho e a Olivia, minha primeira filha, tá dormindo lá no quarto. Vou aproveitar agora mesmo pra poder gravar esse vídeo. Um parêntese aqui nos conteúdos que eu trago pra fazer o quê? Um relato de parto, minha segunda cesárea, e agora com o meu Murilo, né, o meu bebezinho pélvico. Ele estava pélvico, então vou contar aqui pra vocês o que é que aconteceu. Olá, pessoas da internet, eu sou a Gabi, aqui a gente tem conteúdo de cabelo cacheado, transição capilar, finalização, day after, é só você ver os outros vídeos. Nesse vídeo aqui em específico, vou fazer um parêntese e contar pra vocês aqui um relato de parto, o relato do meu segundo parto. E eu vou separar em 2 momentos esse vídeo, tá bom? É muito importante pra vocês entenderem. Então, primeiro eu preciso falar sobre o pré-natal, sobre o que aconteceu antes do parto, pra vocês entenderem o que é que aconteceu no parto, né? Primeiro, gente, a minha segunda gestação, né? Foi minha segunda gestação, eu já tenho, agora eu tenho 2 filhos. Já tinha uma filha, a Olivia, ela nasceu de cesárea. Ela nasceu dia 4 de janeiro do ano passado, então fazia 1 ano e 5 meses que eu tinha passado por um parto, né? Tinha tido meu primeiro parto. E aí agora Murilo, minha segunda gestação, meu segundo filho, meu segundo parto, dia 7 de junho desse ano, de 2023. Correu tudo bem no pré-natal, isso é muito importante de eu falar, eu preciso que vocês se atentem a isso pra vocês entenderem a questão do parto. O pré-natal foi muito tranquilo, eu fui ali, eu passei na consulta, tive assistência ali do pré-natal com um médico que eu gostei muito, ele foi muito tranquilo, ele me pediu muitos exames, inclusive muitos mais do que eu fui ver se tava gravando. Tô tagarelando aqui e a câmera tá desligada. Mas inclusive, esse médico, ele me pediu muitos mais exames do que na gestação, do que no acompanhamento no pré-natal da minha primeira gestação. E aí uma coisa também, um ponto importante é que a minha primeira gestação, eu fiz todo o acompanhamento pelo público, tá? Eu fiz no postinho, minha filha nasceu na Santa Casa, aqui da minha cidade, de Mogi, e agora o Murilo, eu fiz todo o acompanhamento pelo plano de saúde, pelo convênio. Então eu fiz todo o acompanhamento no particular, tá? Eu fui muito bem assistida, como eu tô falando, essa parte é muito importante, eu acho que eu vou repetir muitas vezes, mas é muito importante que vocês saibam que eu fui muito bem assistida, o médico me pediu muitos exames que eu não fiz na gestação da Olivia, ele me pediu exames complementares, eu fiz um exame do coraçãozinho do bebê, né, que o médico falou, você vê se o convênio vai liberar, se ele liberar você faz, que é um bom exame, se não, tudo bem, tá correndo tranquilo, tá tudo certo com os outros ultrassom, então tudo bem, né? Mas enfim, o convênio liberou, eu fiz esse exame, então todo ali o acompanhamento, não tive nenhuma intercorrência, gente, nenhuma intercorrência, foi tudo bem tranquilo, muito calmo mesmo, durante esse pré-natal. E aí nós vamos para quando o Murilo falou assim, eu vou ficar sentadinho, eu vou ficar pélvico. Eu fiz um ultrassom anotei aqui pra não esquecer, eu fiz um ultrassom com 23 semanas e o bebê estava cefálico. Então cefálico é quando o bebê fica ali com a cabecinha pra baixo, que é pra nascer, né? Então ele fica ali no canal ali do parto, né? Pra passar ali, é o que a gente precisa pro neném nascer, ele ficar cefálico com a cabecinha pra baixo. E fiz com 23 semanas bebê cefálico, com 32 semanas o Murilo resolveu sentar, gente. E ele estava pélvico com 32 semanas. Eu nunca, assim, foi uma coisa que eu não pensei que poderia acontecer e o quanto isso impactaria, né, nos próximos passos, né, da gestação. Eu não me atentei a isso, eu estudava e via sobre outras coisas, mas essa questão da posição do bebê nunca foi uma coisa que me chamou a atenção, nunca foi uma coisa que eu me preocupei. 32 semanas, então, fiz ultrassom, Murilo estava pélvico, e aí que eu pensei, bom, 32 semanas, ainda falta aí, né, um tempo, até 40 semanas, ele vai virar. Eu não me importei muito, eu não levei muito em consideração essa informação, mas cheguei em casa, fiz alguns exercícios, tem spinning babes, que fala que é pro bebê virar. Então eu fiz alguns exercícios pra ver ali
se o bebê iria virar. Só que os exercícios eu não me dei muito bem, porque tem que a maioria virar de cabeça pra baixo, e isso me causava muita dor de cabeça. Ficava por muito tempo com dor de cabeça, então eu fiz acho que umas 3 vezes pra tentar ali, mas eu vi que não ia dar certo pra mim. Então eu passei pra quê? Pra... Ai, gente, peraí que me fugiu a palavra. Pra compressa, bolsa de água quente e água fria. E aí eu colocava o quente aonde eu quero que o bebê esteja, né? Onde eu quero que ele vire, então eu colocava o quente bem no pé da barriga. E água gelada e compressa gelada aqui em cima pro bebê sair daqui pra ele virar. Eu fazia isso com garrafas de água, tá? Esquentava mesmo a água, colocava aqui embaixo, colocava na garrafa, colocava aqui embaixo e água gelada aqui em cima. Isso eu fiz por alguns 2, 3 dias ali, depois desse ultrassom de 32 semanas que eu vi, que nós vimos aí que o Murilo estava pélvico. Depois, gente, eu até esqueci desse assunto, sabe? Eu meio que falei, não é possível, ele vai virar, né? Não vou muito me atentar a isso, ele vai virar. Ok, com 38 semanas, aí uma coisa importante, um ponto importante, antes desse ultrassom de 38 semanas. O médico, como eu disse, eu fui muito bem atendida, recomendo ele, não preciso falar o nome dele aqui, tá? Mas se você é de Mogi, se você tem o plano de saúde aqui de Mogi, enfim, se você quiser aí me perguntar, se quiser uma indicação, me manda uma mensagem que eu falo, né? Eu indico o nome desse médico, indico ele mesmo, mas não tenho, acredito que eu não me sinto à vontade de falar o nome dele aqui, tá? Mas se você é de Mogi e quiser indicação, pode mandar uma mensagem que eu falo. Então, esse médico, eu fui muito bem assistida por ele, né? Só que ele sempre foi ali me encaminhando, né, e me conduzindo ali pra eu fazer uma outra cesárea. Ele falou que o seu primeiro filho foi de cesárea, qual o motivo? E depois, não entra aqui o caso, mas com a Olivia, eu fiquei 16 horas em trabalho de parto, né? E aí o médico que tava lá no plantão achou melhor a gente ir pra cesárea. Eu já estava muito, muito exausta. Isso daí dá um outro relato de parto. Já estava muito exausta e eu aceitei a cesárea, então foi por isso que eu fui pra cesárea da minha primeira filha, né? Então eu contei isso pro médico do pré-natal agora, da minha segunda gestação. E ele falou, bom, as chances disso acontecerem de novo são muito altas, então bom seria você já ir indo ali, me encaminhando ali pra uma cesárea. Quando eu fiz esse ultrassom de 32 semanas, antes de eu fazer o de 38 semanas, eu tive uma consulta com o médico de novo, a consulta, né, normal do pré-natal, e ele me deu um encaminhamento, um agendamento pra eu poder marcar a cesárea, esse encaminhamento pra eu ir no hospital e poder marcar a cesárea. E aí, nessa consulta foi muito... Desculpa, gente, fui ver o neném. E aí nessa consulta foi realmente muito... Eu não gostei da abordagem, de tudo que foi dito, de como foi dito, de como não, mas de tudo que foi dito. O médico, ele sempre foi muito acolhedor comigo, né? Mas de tudo que foi dito, não foi legal. Então, ele me desincentivou muito em busca do parto normal, né? Me aterrorizou muito quanto às consequências, quanto ao pós-parto ali do normal, né? E me encaminhou e me deu a carta pra eu ir no hospital agendar a cesárea. Depois eu até entendi o porquê, eu acredito que seja a intenção dele de fazer esse agendamento, conversando até com meu marido depois. Ele não iria estar comigo no parto, né? O parto, eu ia pro hospital e ter com um plantão, com os profissionais que estivessem ali de plantão. Então eu acredito que ele faça isso, né? Que o médico do meu pré-natal fez isso, até pra desencargo da consciência dele, né? Como ele não vai estar comigo lá, como eu não demonstrei, né? Não quis essa assistência particular dele no parto, então de uma forma também que ele esteja tranquilo. Bom, a cesárea eu sei que é mais garantido de não acontecer nada, né, nenhuma intercorrência, então vou mandar ela pra cesárea, e foi isso que aconteceu. Mas só que eu saí daquela consulta, gente, muito angustiada, muito abalada, porque foi realmente essa questão de agendar a cesárea não é uma coisa
que me deixa tranquila. É uma coisa que me angustia muito. Não gosto. Não é uma coisa que eu queria. Não é o parto que eu queria precisar fazer um agendamento de uma cesárea. Mas saí então no sábado da consulta com a cartinha. E aí voltou de novo, né? Pensando, e aí o neném virou ou não virou? Isso foi no sábado, na segunda-feira eu fui pro ultrassom e o Murilo ainda estava pélvico. E aí, sim, bateu o desespero, o coração foi mais... o coração ficou mais apertado, eu fiquei mais preocupada. Cheguei em casa, mas gente, foi tanta compressa de água, foi tanta compressa fazendo aí pra ver se o bebê virava, pra ver se o Murilo virava. Fiz alguns outros exercícios que não precisava ficar de cabeça pra baixo. E fui ali orando também muito, pedindo muito a Deus pra que o Murilo pudesse virar, porque eu não queria passar por uma outra cesárea. Eu vou explicar pra vocês porque eu não queria passar por uma outra cesárea quando eu estiver contando da cesárea, tá? Porque pra ficar mais encaixadinho a história. Mas eu não queria passar por uma outra cesárea. Então eu tava orando muito, pedindo a Deus pra que, por favor, o bebê virasse. E aí fui pesquisar bastante coisa sobre o bebê pélvico, né? Sobre o que aconteceria, o que estava acontecendo. Fui pesquisar muito e vi que o agendamento da cesárea, ele não era uma indicação pra um bebê pélvico. Então eu não precisaria agendar. Ok, saindo desse ultrassom e já com a indicação também do pré-natal, o médico falou para eu ir fazer o acompanhamento no hospital para fazer o cardiotoco. Então, foi na segunda que eu fiz o ultrassom, se eu não me engano, eu fui na terça ou na quarta no hospital para fazer o cardiotoco. E levei a carta da cesárea, porque eu falei, bom, eu não sei o que, né, como ele vai estar, o que vai estar como sendo. Qualquer coisa eu já marco, né, a cesárea. E eu e meu marido, a gente tava conversando muito sobre isso. Vai marcar, não vai marcar, vai marcar, não vai marcar. Tava um momento de bastante tensão, né, esses últimos dias da gestação. Então, eu fui fazer o cardiotoco. Chegando lá, eu sinto que a médica foi enviada de Deus, assim, pra me acalmar. E ela foi muito tranquila comigo, ao contrário da última consulta do pré-natal, né? Ela foi muito tranquila comigo. Ela falou que o bebê tava bem, né? Eu fiz o cardiotoco lá, de ouvir o coraçãozinho, e ela falou que o bebê tava bem. E eu falei dessa questão, né, do bebê estar pélvico. E ela falou, bom, você quer agendar a cesárea? Eu falei que eu não queria agendar. Ela falou, tudo bem, não teria problema de eu esperar o trabalho de parto pra eu poder fazer a cesárea, né? Não teria problema eu esperar o trabalho de parto. Era isso que eu precisava ouvir. E eu confirmei com ela ali, eu tava muito tensa, né? Mas ela me tranquilizou ali que não teria problema, que era uma coisa que eu já sabia, gente. Não... Bebê pélvico não é indicação de cesárea, tá bom? Dentro das condições normais, essa questão só, que é exatamente o meu caso. Tava tudo bem, tudo tranquilo, todos os exames certos, todos os exames dentro do esperado, e somente a posição do bebê não é uma indicação de cesárea. Ok, fui pra casa muito mais tranquila. E aí, conversando com meu marido, a gente decidiu, então, não agendar a cesárea e esperar aí que Murilo quisesse vir ao mundo, o dia que ele quisesse vir ao mundo. Então, depois desse cardiotoco, eu fui mais uma vez também fazer o cardiotoco. O Murilo estava bem. E aí, quando passou uma semana do ultrassom, o Murilo nasceu com 39 semanas e 4 dias. Foi numa terça-feira, foi numa quarta-feira, tomara que eu não tenha errado. Foi numa quarta-feira. Confirmei no calendário, foi numa quarta-feira que o Murilo nasceu, dia 7 de junho. E depois aí, foi passando os dias, depois do cardiotoco e tudo, eu sempre fui achando, eu acordava e eu tava sentindo muitas dores, muitas dores, muitos incômodos, muitas cólicas, coisa que eu não senti na gestação da Olivia. E eu até fui ver, né, falando que na segunda gestação, o corpo da mulher, ele já... esses sinais de trabalho de parto, eles são mais intensos. Então eu tava passando realmente por isso. Ele nasceu na primeira semana de junho, e na última semana de maio eu já tava muito mais intenso, já tava muito mais intenso essas dores, esses incômodos, né? Deixa eu ver o neném.
já tava muito mais incômodo. Então, eu sempre acordava e falava pro meu marido: o neném vai nascer hoje, o neném vai nascer hoje. Tanto que eu tava achando que não ia nem virar junho, gente. Eu tava com uma data assim, eu acho que ele vai nascer dia 29 de maio, dia 30 de maio, mas não foi. Então, na terça-feira, dia 6, que eu acordei, eu até pensei assim, acho que o neném nasce hoje. Mas hoje, né, na terça ou virando, enfim, é o terça ou quarta, eu tava pensando ali. Mas na verdade todo dia eu tava acordando e tava achando que o neném ia nascer. Mas na terça-feira, pensei de novo, né? Mas eu não falei nada pro meu marido, porque ele já nem ia acreditar, nem ia mais levar em consideração, porque todo dia eu tava falando que o neném ia nascer e o neném não nascia. Voltando então, na terça-feira, dia 6, minha mãe veio aqui em casa ficar com a Olivia. A gente teve uma tarde muito agradável, um dia muito bom. Ela trouxe presentes e tudo, inclusive pro neném, né? E a minha mãe foi pra casa no final da tarde, né? Ela foi pra casa dela, eu fiquei aqui com a minha filha, com a Olivia, esperei meu marido chegar e foi tudo tranquilo. Quando foi 11 horas, 10 e meia que eu me arrumo pra ir dormir, fui 11, mais ou menos 11 e meia, fui deitar. Quando eu fui deitar, eu já senti um incômodo, uma cólica bem mais forte. E aí eu pensei, hoje. Mas só que aí também eu falei, será que eu estou sendo enganada de novo? Mas eu pensei, bom, não sei. Tô sentindo que é hoje. Senti aquela cólica bem forte, fui pro banheiro e foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com a minha primeira gestação, né? Esses sinais. E foi exatamente no mesmo horário também, tá? Deu a meia-noite, eu senti a primeira cólica, assim, de trabalho de parto da minha primeira gestação da Olivia, foi meia-noite do dia 4 de janeiro. E também agora com o Murilo, foi assim, foi meia-noite ali, porque eu lembro que eu tinha ido dentar, era 23h30, era 11h30 mais ou menos, e aí eu já senti ali uma cólica mais forte, que a gente sabe? É aquela cólica, aquela dor que você fala, acho que não é só uma dorzinha, estamos tendo ali alguma coisa. E fui pro banheiro ali, que é também um dos sinais de trabalho de parto que acontece comigo, e eu vejo que acontece com outras mulheres também, que é a gente ir pro banheiro, ali esvaziar, porque diz ali que o bebê vai descendo e o corpo vai se preparando e vai apertando os órgãos e tudo, então a gente vai ali no banheiro, e foi o que aconteceu comigo também. Fui pro banheiro, depois tomei um banho, né? Eu tomei um banho e aí deixei bastante água quente cair aqui no quadril. E eu estava sentindo muito espaçado, né, essas dores, mas aí tava ali sentindo. Voltei e acordei o meu marido e eu falei, bom, o bebê a gente não sabe se virou e não virou, o hospital não é aqui na nossa cidade, o convênio, né? Só teve parte, só tinha... o hospital na cidade vizinha da minha cidade. Eu tive o Murilo lá, a gente foi pro Santa Maria de Suzano. Aqui eu sou de Mogi das Cruzes e eu fui pro Santa Maria de Suzano. Então eu acordei meu marido, eu falei, bom, vamos ir pro hospital, porque eu não sei se o bebê virou ainda e o hospital é longe, né? Então a gente precisa ir pra lá. Meu marido ligou pra minha mãe. Ela tinha, né, estado comigo no dia anterior. E meu marido ligou muitas vezes pra minha mãe e ela não atendeu. E eu também liguei muitas vezes pra minha mãe e ela não atendeu. Pra ela vir aqui ficar com a Olivia, né, com a minha primeira filha, e a minha mãe não atendeu. Então a gente ligou pra minha avó, a bisa da Olivia. E na primeira ligação, a minha avó atendeu e só falou assim pro meu marido, né, é a Gabriela? Ela tá sentindo dor? Eu tô pronta, pode vir me buscar. E aí meu marido pegou o carro correndo, foi lá na casa da minha avó, que é aqui perto, e pegou a minha avó e trouxe pra vir aqui ficar com a Olivia. Então, gente, esse é o pré-parto, né? Esse foi o que aconteceu antes de ir pro parto, né? E agora a gente foi, então, minha avó veio ficar aqui com a Olivia e a gente foi pro hospital. Uns 40 minutos até lá. E eu fui sentindo dor e fui orando ali, pedindo a Deus pra que o Murilo tivesse virado, pra que a gente pudesse tentar ali um parto normal. Eu não queria passar pela cesárea de novo.
E eu fui ali, gente, suportando a dor. E aí eu fui buscando força ali, fui suportando mesmo. E sabendo que ali só estava no começo, né? Se realmente eu tivesse que ir se realmente eu se realmente eu pudesse ir pro trabalho normal, pro parto normal, ali seria só o começo. Então eu tava ali tendo consciência disso e suportando. E a cada contração, a cada dor, eu orava muito, orava muito, orava muito e pedia pra Deus, pra que Deus me ajudasse a suportar, porque eu sozinha não conseguiria. Então eu fechava o olho e falava: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Teu Espírito Santo me ajude a suportar essa dor. Bom, chegamos no hospital. Peraí. Acho que dá ainda. Chegamos no hospital e fui fazer então a consulta ali, né? Fui ser avaliada pela médica. O Murilo tá reclamando, gente, mas já tô terminando. Fui ser ali avaliada pela médica e a médica foi fazer o exame de toque, que foi muito dolorido. Eu lembro que da Olivia não foi assim. Acredito que por ele estar na posição pélvica, isso contribuiu para que ela tivesse que ser mais invasiva, sabe? Então foi muito dolorido mesmo. Eu já estava sentindo dor e foi bem dolorido. Então quando ela fez ali o exame de toque, ela falou: você tá com 4 centímetros de dilatação, ótimo, mas seu bebê tá pélvico. E aí, gente, entra aí o show da médica. Vou tentar contar com menos raiva, com menos, sabe? Mas entra ali o show, porque a médica, ela simplesmente começou a me dar um sermão sobre o meu bebê estar pélvico e eu não ter agendado a cesárea. E eu tava com tanta dor, e quando ela falou pra mim: o seu bebê tá pélvico, o meu mundo, assim, caiu, a minha ficha caiu, e eu fiquei tão mal que ela falando ali na minha orelha foi, assim, completamente desnecessário. Foi um capricho, uma vaidade dela dar um sermão ali pra mim, que não teve fundamento. Então ela só ela começou a falar: seu bebê tá pélvico, você devia ter agendado a cesárea, ninguém te avisou, você não fez ultrassom. Ela começou, assim, a ser bem ríspida e bem desnecessária. E eu estava com tanta dor, e eu tava tentando assimilar ali a informação que eu iria ter que ir pra uma mesa de cirurgia de novo. Tava tentando ali assimilar eu tava tentando assimilar a informação, porque eu acreditei até o final que o Murilo poderia virar. E de qualquer forma, estar ali sem precisar agendar a cesárea, pra mim também era uma coisa que eu queria. Gente, assim, foi totalmente desnecessário. Eu só conseguia falar assim pra ela, eu fechava o olho e falava: eu não quis agendar a cesárea. Não com essa calma, tá? Mas eu falava: eu não quis agendar a cesárea. E ela... E eu só falava: eu não quis agendar a cesárea. E o Eliel tava comigo, né? E ele confirmava: a gente não quis. E ela e falando assim, gente, completamente desnecessário, assim, foi uma vaidade. Foi totalmente sem... Ela não conseguiu nem ser profissional ali, não precisava nem ser gentil comigo, mas nem profissional ela conseguiu ser, porque ela sabe que que o bebê pélvico não era uma indicação de cesárea. Gente, eu tava com 4 centímetros de dilatação. Pra ir pra uma cesárea é 30 minutos, eu não ia dilatar 9, eu não ia dilatar 6 centímetros em meia hora, sabe? Enfim. E ela ficou ali... Aí, né? A enfermeira veio depois do show, que a médica deixou claro ali pra mim. Antes disso, né? Antes da enfermeira me preparar pra cirurgia, eu perguntei pra médica, né? Tem algum perigo? E aí, é o importante. Tem algum perigo de eu passar, de eu ter esperado o trabalho de parto pra fazer a cesárea? Porque pode sangrar muito. Gente, assim, eu não vou comentar, eu tô lembrando, eu já tô nervosa com essa situação. Foi isso que ela me disse, o perigo de eu ter esperado é que pode sangrar muito. Claro, óbvio, né, querida, nem sei de onde ela tirou essa informação, mas enfim. A enfermeira veio pra me preparar pra cesárea
pra cirurgia. E aí, o que acontece? Quando eu recebi, o meu cérebro recebeu ali a informação que o bebê estava pélvico e eu iria pra cesárea, eu simplesmente, assim, me prostrei. Eu não conseguia mais aguentar a dor, eu não conseguia mais me mover, eu me senti muito cansada, eu me senti muito... A dor, ela veio muito mais forte, ela veio muito mais intensa e eu já não tinha motivos para suportar a dor, porque eu sabia que daqui a poucos minutos eu estaria numa mesa de cirurgia e iriam me colocar uma anestesia e eu não teria que suportar a dor. Então eu falei, já que eu não tenho que suportar, eu não vou suportar agora. Então eu já não conseguia andar, eu já não conseguia falar. O que eu consegui ali falar com a médica depois da informação que ela falou que o Murilo ainda estava pélvico, é que eu falei que eu não queria agendar cesárea e se tinha algum perigo. Mas assim, a enfermeira veio me preparar pra cesárea, me ajudar a tirar minha roupa, colocar o aventalzinho, né? E eu já não conseguia mais suportar, eu já não conseguia nem ficar assim, sabe, com a cabeça reta, assim, sabe, com a postura, eu já estava assim, totalmente prostrada. E eu já tava sentindo as dores, elas ficaram muito mais intensas. Acredito que não tenha mudado mesmo, mas o meu corpo em suportar aquela dor eu já não conseguia mais. E a enfermeira foi muito gentil comigo, muito amorosa até, né? Ela me ajudou e ela me acalmou e ela falou, porque eu comecei a chorar muito também quando ela tava me ajudando ali a me despir. E eu comecei a chorar muito e ela falou, calma, vai ficar tudo bem, fica tranquila, vai dar tudo certo, a gente já vai te levar pra cirurgia. Mas eu comecei a chorar muito. Ela pegou uma cadeira de roda pra me movimentar ali, me levar pra poder tirar sangue, pra fazer os exames, né, antes do parto. E aí também, né, deixaram o Eliel longe de mim, meu marido, né? E uma coisa depois que eu vi que o acompanhante, na verdade, ele tem que estar em todo momento com a gestante. Não tem nenhum momento que seja que ele não possa estar. Então, enquanto estavam tirando o meu sangue, enquanto estavam me despindo, enquanto ela estava ali comigo, ele poderia estar comigo, mas, né, infelizmente, não foi por conta da enfermeira, mas por uma coisa que os profissionais vão fazendo sem pensar muito, ela foi, não, você pode esperar lá fora, você pode esperar lá fora, você pode esperar lá fora. E isso foi me deixando também muito angustiada, porque eu não queria ficar longe do meu marido, porque eu realmente já não tava ali, minha cabeça, eu tava sentindo que a minha cabeça não estava funcionando bem, né? Tava tentando assimilar todas essas informações. Depois que tiraram o meu sangue para poder fazer os exames de pré-parto, me subiram, a enfermeira me subiu pra sala de cirurgia. Chegando lá, até o enfermeiro que me recebeu, ele perguntou, você consegue ir andando? E eu só falei assim, não. Eu só balancei a cabeça assim, não. Porque eu realmente estava muito, muito, muito acabada ali. Eu me entreguei mesmo pra dor e eu só tava pensando ali, faltam quantos minutos pra colocar essa anestesia em mim, pelo amor de Deus. E cheguei ali na sala de cirurgia, tinha um anestesista ali, que depois eu fui ver que ele era um anestesista, né? Muito de mal com a vida, não sei o que tinha acontecido no dia dele, com a vida dele, mas só sei que, querido, você estava refletindo sua cara feia, seu mau humor, sabe, você sente assim, uma pessoa meio assim. Eu também não sei como a querida médica passou o meu caso para os profissionais que iriam estar ali, né, na sala de cirurgia, porque isso eu acredito que possa ter refletido. Eu não sei se aquele anestesista era assim mesmo, ou se foi por conta do meu caso, né. Uma coisa que eu senti muita diferença, então, entre o parto lá no Santa Maria e aqui na Santa Casa de Mogi, foi que lá eles estavam fazendo as coisas sem me avisar, né? Inclusive, quando foi pra dar anestesia no meu primeiro parto, o anestesista veio, conversou comigo, me explicou como seria, e nesse ele já gente, eu nem, sabe... Foi muito estranho. Tudo que estavam fazendo ali na sala de cirurgia, ninguém tava me avisando, ninguém tava me orientando de nada. E isso foi muito diferente, porque no meu primeiro parto com a Olivia, tudo que estavam fazendo na sala, eles estavam me avisando. E não foi assim agora com o Murilo. E isso também foi me angustiando mais, porque eu já tava ali eu já tava ali ficando, sabe, eu não tava plenamente consciente, eu estava longe do meu marido. O Eliel, ele só chegou praticamente quando tiraram o Murilo, sabe? Antes disso ele não tava lá, inclusive o enfermeiro veio pra eu assinar
Deus me livre, o que deve ter, o que eu devo ter assinado ali, mas o enfermeiro fez eu assinar um termo ali antes, né, da anestesia, então eu tava ali tendo as dores e eu nem consegui assinar direito, eu nem sei como que foi a minha assinatura ali, mas eu assinei esses termos, e quando eu tive na Santa Casa, né, o meu primeiro parto, eu não assinei nada. Eu fiquei pensando por que não deram pro meu marido assinar isso. Eu acredito que no meu primeiro parto o Eliel tenha assinado alguma coisa sobre ali a cirurgia, mas então eu assinei, colocaram, né, o anestesista muito simpático, veio e colocou a... Tô passando a mão aqui, né, porque a anestesia vinha aqui atrás. Veio e colocou a anestesia, né. E aí, gente, é como diz minha mãe, tira a dor com a mão. Foi a anestesia fluindo ali pelas minhas pernas e eu não senti mais nada. E aí entra o ponto que eu não queria passar, né, por uma cirurgia de novo. Todo o ambiente ali do hospital, eu não gosto de hospital, me angustia muito, eu não gosto dessa invasão que tem, sabe? Desses procedimentos, eu não gosto de nada disso, eu não queria passar por isso. Eu não queria ficar longe do meu marido, eu não queria eu não queria ser cortada novamente, eu não queria passar pela anestesia novamente. Então eu não queria nada daquilo, eu tava ali deitada, olhando pra cima, aquelas luzes, aquele ambiente, aquela sala, eu não queria passar por nada daquilo. Mas a vontade de Deus é acima de tudo, então se Ele quis que fosse assim, amém. Enquanto o Murilo estava na minha barriga, eu podia orar e pedir para que Deus fizesse um milagre e ele virasse o bebê. Quando já estava ali naquela informação, quando já aconteceu, quando Deus não foi da vontade dele que o Murilo virasse, o que eu falo é amém, porque eu não questiono, eu não tento entender, eu não quero entender porque isso aconteceu, é só o amém, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu tava, mas assim, a minha reação frente a tudo aquilo, né, tava sendo difícil. Eu tava tentando entender o que tava tentando entender como estava acontecendo, não o que aconteceu, mas como as coisas estavam acontecendo, né. A médica veio, que foi a mesma querida, né, que mediu lá, que fez o meu exame de toque, e aí chegou o Eliel e aquilo abre, né. E ela fez, pelo menos isso, né, o corte em cima da minha primeira cesárea, né, então eu não tenho duas cicatrizes, eu só tenho uma. E ela tirou o Murilo, o Eliel já tava comigo, do meu lado, e ela me mostrou o Murilo, e ali, gente, esse é um ponto importante também, porque quando a médica me deu aquele sermão na consulta, e eu fui indo pra sala de cirurgia, a gente foi tudo se preparando pra cesárea, eu comecei a ficar muito angustiada e com muito medo que acontecesse alguma coisa com o meu bebê. Se acontecesse alguma coisa com o meu bebê, a culpa iria ser minha. Com certeza a culpa iria ser minha. Então eu tava muito angustiada e eu só pensava assim comigo: eu preciso ouvir o choro dele, eu preciso ouvir o choro dele, eu preciso ver ele, eu preciso, sabe, eu só vou ficar calma quando eu ouvir o choro do meu bebê. E foi exatamente isso que aconteceu. Ai, eu vou me emocionar quando eu falo dessa parte, mas quando a médica tirou ele de dentro da minha barriga, ele chorou, mas foi um choro, gente, mas foi um choro que entrou no meu coração com uma paz, mas com uma paz, assim, foi o som do céu. Esse menino, ele veio enviado, o choro dele, assim, veio enviado com o céu, porque foi uma paz, mas foi uma paz que eu senti, que assim, eu não consigo explicar o tanto que aquele choro, eu ouvir aquele choro, me trouxe tanta calma, me trouxe. E ali a médica tirou, eu ouvi o chorinho dele e eu comecei a chorar junto também, porque eu falei: meu Deus, ele tá bem, ele tá bem. E aí eu vi que eles não fizeram nada de diferente, né? Então eu falei: ele tá bem, ele tá bem. Eu olhei ele, a médica desceu, né, aquela cortina que tem, eu vi ali o Murilo e foi. E tudo fez sentido. E tudo se acalmou e tudo ficou em paz. E ele trouxe a esperança dos céus, a paz do céu junto com ele. Assim, foi
um momento maravilhoso. Ali já não me importava se estavam me cortando, se não estavam me cortando, se tinha anestesia, se não tinha anestesia, ali já não importava mais nada, porque eu vi aquele choro, foi uma das melhores sensações da minha vida, foi maravilhoso. E então tiraram, né, ele da minha barriga, eu vi, depois a enfermeira trouxe de volta ele já limpinho, né, e tiraram uma foto nossa, a enfermeira tirou uma foto nossa, que inclusive, gente, eu estou acabada. E o meu marido mandou pra família inteira, né, a minha foto deve estar rodando por aí, e tô horrível. Senhor eterno, não dá pra ficar bonita esse negócio de parto não, gente. E o legal, a parte boa, né, uma parte legal que aconteceu, foi que depois aí que tiraram ele depois do parto, o Murilo ficou todo o tempo comigo. Ele ficou ali na sala de cirurgia chorando muito, inclusive, enquanto estavam terminando ali de limpar a sala, enquanto estavam arrumando ali pra me levarem pro quarto. Pro quarto não, pra observação da anestesia, né? Enquanto estava ali, peraí. Foi meu neném. Enquanto estavam ali arrumando, o Murilo tava ali comigo e ele tava chorando muito. E cada vez que eu ouvia aquele chorinho era tanta alegria. Mas eu tava sozinha ali, né? O Eliel já não estava comigo, já mandaram ele embora. Mas tava ali com o neném. Sem mover as minhas pernas, mas tava ali com o meu neném. E isso foi legal, porque quando foi com a Olivia, não aconteceu isso. Quando tiraram a Olivia, já colocaram a etiquetinha, né? E levaram ela, não sei pra onde, eu passei ali a observação da anestesia sozinho, né? Sem mover minhas pernas ali sozinha. E isso era uma coisa também que me angustiava muito. Já com o Murilo, quando me colocaram ali na maca pra me levar pra observação, o Murilo foi comigo, gente, ele foi comigo, ele foi do meu ladinho aqui, ai meu Deus, que delícia lembrar desse momento, e ele foi comigo lá pra observação, ele ficou lá comigo, na observação da anestesia, e eu ficava assim, gente, ele tá comigo, ai que delícia. E depois a enfermeira me trouxe um top do hospital, sabe, e essa parte também foi muito legal. Colocaram ele dentro do top, sabe? Colocaram ele aqui, bem entre os meus seios, né? Colocaram ele aqui pra me levar pra ficar lá na observação. Então eu fiquei lá na observação, a parte chatíssima, não tava movendo minhas pernas, estava esperando, né, a anestesia passar. E ali, tava ali, não tinha ninguém, não tinha outras pessoas perto ali. Eu já aproveitei e coloquei o Murilo ali pra mamar, pra ver se ele mamava, e sim, muito diferente também da Olivia, né, tem essa diferença, a gente, querendo ou não, acaba comparando ali, vendo o que foi, comparando as experiências, né. Ele já mamou muito bem, ele já sugou muito bem. Com a Olivia, no começo ali, ela não conseguia muito bem colocar a boquinha e tal, e com o Murilo já foi muito melhor, assim, foi muito mais fácil, essa palavra. A amamentação com o Murilo foi muito mais fácil. E ele já sugou ali. Depois, então, de esperar a observação ali da anestesia, eu fui pro quarto e a gente ficou 2 dias ali, os 2 dias, né, de internação do pós-parto, e foi tudo muito tranquilo. A recuperação da cesárea, eu não tive dificuldade na recuperação da cesárea da minha primeira filha, não tive cicatrização, mobilidade, dor, não tive dificuldade nenhuma, e com essa cesárea também, né, não tive dificuldade nenhuma. O médico do hospital, quando eu tive alta, ele me passou um remédio também, inclusive que me ajudou muito, porque o que eu lembro da minha primeira cesárea foi que eu tinha muita dor aqui nos músculos da barriga, né? E é engraçado como a gente usa esse músculo, gente. Quando a gente tá durante o dia, a gente não percebe, mas quando a gente tem ali o incômodo, que quem passou por uma cesárea, né, vai ver ali, você vê o quanto você usa esse músculo, muito, a gente usa esse músculo da barriga. Então eu tava sentindo muita dor, sempre assim, né, e o médico me passou um remédio que eu gostei bastante, que fez muito efeito ali pra mim, e nós viemos pra casa, depois dos 2 dias ali, nós viemos pra casa e foi esse o relato de parto, minha segunda cesárea, com o Murilo agora pélvico, né, por esse motivo, então, a gente passou pela cesárea. Eu nunca tive parto normal, não tive nenhum parto normal, não tenho como comparar com a cesárea, mas como eu já tive a cesárea, eu posso falar
que eu não gosto da cesárea. É muito estranho. Se Deus me conceder a bênção de ter outro filho, me conceder a vontade dele de eu passar por um parto normal, aí eu vou poder comparar. Mas enquanto eu não posso comparar, eu posso falar que eu não gosto da cesárea. Mas também, querendo ou não, até contando aqui pra vocês, eu vejo o quanto foi rápido, né? Depois eu já fui pro quarto, e aí eu vou pro quarto, gente, já é aquilo. Eu já falo, meu bebê precisa de mim, então qualquer dor, qualquer coisinha ali já não me impede. Então, realmente, eu já me sinto melhor, assim, né? Já vou me sentindo melhor e sempre ali pensando no bebê. Então, a minha recuperação, assim, eu não sou, tá, daquelas de ficar na cama e não me mover e tudo. Eu vou indo dentro ali do que eu posso, dentro do meu limite. Mas como eu tenho, né, a Olivia já tinha a Olivia pra cuidar, o meu marido ficou comigo, mas tem coisa ali que a gente é mãe, né, tem coisa ali que é só a mãe ali pra se atentar, pra ver. Então a minha recuperação, eu sinto que eu tive que fazer mais movimentos, assim, mas foi tudo tranquilo. Depois tirei os pontos, cicatrização, recuperação, já estou ok, já tá tudo tranquilo, assim, a gente tem ali os cuidados, né, do pós-parto, mas de maneira bem geral, de maneira bem abrangente, tá tudo tranquilo. Então foi isso, Murilo nasceu, esqueci de falar, ele nasceu com 3,660, com 52 centímetros, muito grandão, e depois eu até conversando com ele, eu falei, gente, a gente queria que ele virasse, ele nem ia conseguir, tadinho, porque ele nasceu bem grandão, né, então não tinha possibilidade, não tinha realmente, era muito mais difícil pra ele virar, mas ele não virou também, como eu falei pra vocês, pela vontade de Deus, né, Deus não quis, Deus não foi a vontade dele, porque eu, como boa crente, acredito em milagre, então se ele tivesse virado, eu acreditaria, eu sempre acredito que Deus pode fazer quando ele quer, e quando ele não quer, ele não faz, e amém, como eu disse. É isso, vou voltar, tá bom, com os conteúdos aqui do canal. Então qual assunto você quer que eu fale aqui, vocês têm algum assunto de vídeo, né? Rotina capilar, cabelo cacheado, transição capilar, finalização, day after, tratamento, qual assunto, né? Se vocês têm alguma pergunta, algum assunto, pode deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, que sim, vou voltar então aqui ativa no canal. E se vocês quiserem ver o Murilo, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da nossa rotina, lá no meu Insta, @GabiDiasSouza, eu mostro mais o meu dia, tá bom? E não se esqueçam então de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Deixem o joinha aqui se você gostou desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!